Manhã Diversa de volta agora para falar de direitos e de dinheiro, já que a primeira parcela do tão aguardado 13º salário deve ser paga pelas empresas esse mês. Um dinheiro que cai muito bem nessa época do ano e que é uma mão na roda para muita gente. Verdade, Mari. Ainda assim, esse assunto gera muitas dúvidas e para ajudar a gente a entender a fundo esse direito, convidamos a advogada Paula Assunção para conversar com a gente. Bom dia, Paula. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo aí que está assistindo Manhã Diversa. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. E, Paula, a gente começa tentando entender o seguinte: o que diz a CLT sobre o 13º salário? Pois é, a CLT fala que é um abono, né? O 13º salário, ele vem como um abono em relação a quem completou 12 meses na mesma empresa, com contrato de trabalho fixo, sendo garantido também o pagamento proporcional a quem entrou no meio do caminho. E, aos poucos, esse direito foi sendo estendido aos servidores públicos, aos aposentados, aos pensionistas, e hoje é uma injeção de dinheiro muito importante para o mercado e para as comemorações do fim do ano. É isso aí, Paula, e como a gente disse, né, é um dinheirinho muito bem-vindo, o pessoal fica aí aguardando, porque além de tudo é uma época do ano que tem muitos gastos, né, então além de ser aí um alívio para muita gente, uma hora de conseguir pagar aí algumas dívidas e colocar a situação financeira em dia, também acaba sendo um momento uma tranquilidade, exato, né? Que precisa realmente de mais dinheiro. Então vamos lembrar aí, quem que tem direito ao 13º? Olha, todo mundo que trabalha de carteira assinada tem direito ao 13º. Aposentados e pensionistas também, militares que estão na reserva remunerada ou na reforma também, e os servidores públicos também têm direito ao 13º. A gente só faz um alerta que o aposentado que recebe um salário mínimo provavelmente já recebeu o seu 13º em 2022, que foi pago em maio e em junho desse ano, nessa situação emergencial que foi feita por conta da pandemia para ajudar nas despesas aí e também a influenciar o mercado durante a pandemia. E, Paula, para a gente entender como é feito esse cálculo, a gente até acabou de receber uma pergunta aqui do Tiago Júnior, que é de Ubá. Ele perguntou o seguinte: o 13º equivale ao último salário ou à média de todos os salários do ano? Já que ele teve um aumento justamente em novembro. Então, como que esse cálculo é feito e como que a gente pode responder o Tiago Júnior de Ubá? Ai, Tiago, o cálculo é proporcional. Né? O cálculo vem em cima de tudo que a pessoa recebeu no ano. Se soma, se divide por 12 e aí você recebe o valor proporcional. Lembrando que se a pessoa entrou na empresa no dia 20 de janeiro, por exemplo, o mês de janeiro não vai contar, porque ela tem que ter trabalhado mais de 15 dias corridos naquela empresa para ter direito a cômputo daquele mês. Bárbara, Paula, Bárbara também. Bárbara também. Aqui, tudo junto. Paula, agora aqui, mais uma pergunta que não quer calar, né? Qual data esse pagamento aí deve ser realizado? Quando que o pessoal pode esperar esse dinheirinho cair na conta? Pois é, o 13º pode ser pago a partir de maio até dia 30 de novembro. Isso é uma curiosidade, né? A grande maioria das pessoas acha que é para pagar agora, tudo em 30 de novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Mas o pagamento é liberado a partir de qualquer mês, começando em maio. Então, até dia 30 de novembro cai a primeira parcela e até 20 de dezembro cai a segunda parcela. Se a empresa optar por fazer um pagamento único, aí ele deverá ser feito até dia 30 de novembro. Ou seja, é importante prestar atenção nesse até, né? Não é no dia tal, é até o dia, data. Podendo vir lá desde março, que você disse, né? Ou maio? Maio. Vamos supor que a empresa, né, tenha pago agora em outubro já a primeira parcela. Ela pode fazer isso, a legislação autoriza. Geralmente a gente recebe essa injeção de dinheiro no final do ano em virtude de uma convenção social. As empresas deixam para pagar tudo agora em 30 de novembro e depois em até 20 de dezembro. Mas isso é uma opção da empresa, assim como parcelar o 13º em 2 parcelas é uma opção da empresa. Ela pode pagar um pagamento único até dia 30 ou ela pode pagar em 2 parcelas, sendo a primeira até dia 30 de novembro, a segunda até dia 20 de dezembro. E, Paula, outra dúvida que surge é quando o funcionário ainda não completou os 12 meses dentro da empresa, ele tem direito ao 13º salário?
tem direito ao 13º proporcional, como o Thiago, né? Que perguntou como que faz essa conta. É proporcionalmente à média, e se você entrou na empresa, por exemplo, em abril, começou a trabalhar de carteira assinada em abril, vai fazer a conta, mesma coisa, abril, maio, junho, julho, faz a conta da média e ele recebe, ao invés de uma parcela referente ao ano todo, né, uma parcela da média salarial referente ao ano todo, ele recebe referente a 8 meses do ano. Então, ele recebe o 13º proporcional. E para quem é trabalhador temporário, Paula, como que fica a situação? O temporário também tem direito a 13º, só que o cálculo é feito de acordo com os dias trabalhados. Olha que interessante. E se a pessoa faz aquela contratação, olha, eu precisei de você tão somente 3 meses no meio do ano, pode ser que ele já tenha até recebido, porque no acerto, né, do trabalho temporário, no termo de rescisão do contrato de trabalho, pode vir acertos referentes ao 13º proporcional logo que o trabalho termina. Se a pessoa está trabalhando só agora, começou agora em novembro, temporário para o Natal, vai receber também o proporcional referente ao tempo trabalhado de 13º. E Paula, a gente recebeu uma pergunta aqui do Wesley Ferreira, ele enviou a pergunta dele via Instagram, ele é de Juiz de Fora, e a pergunta é a seguinte... Na verdade, não é a pergunta do Wesley, a nossa produção está aqui arrumando. A pergunta ela é da Ana Paula, de Juiz de Fora, e ela quer saber o seguinte: MEI tem direito a 13º? Vamos responder, Ana Paula. Sou xará, inclusive. Essa é uma pergunta que vale ouro, né? Infelizmente, o microempreendedor individual não tem direito a 13º. Por quê? Porque ele é o dono do negócio. Então, se ele for ter direito a 13º, ele vai colocar isso incluído aonde, gente? No Prolabore. Quando você tem um MEI, Ana Paula, provavelmente você trabalha com uma folha de pagamento, você vê quanto que você recebe, faz as contas ali do seu Prolabore. A grande maioria das empresas coloca o Prolabore em cima de salário mínimo, ou às vezes coloca um rendimento maior para pagar as despesas pessoais ali do gestor da empresa. Então, se você for colocar 13º, você vai colocar no seu Prolabore, que é o pagamento do gestor da empresa. É uma curiosidade importante, porque quem é dono do próprio negócio precisa pensar sobre isso. Olha, final do ano, como que eu vou fazer para também me dar esta gratificação natalina? Ficar de fora dessa também, né? Porque todo mundo vê ali todo mundo recebendo e fala, eu não vou receber o meu, né? Tem que se organizar também para conseguir atender. E Paula, agora sim vamos responder aqui a pergunta do Wesley Ferreira, que mandou via Instagram, ele daqui de Juiz de Fora. Ele quer saber o seguinte: quem realizou empréstimo consignado e aquele cartão consignado pode ter o desconto também no 13º ou somente no salário normal? É uma pergunta importante, né? Por quê? Quando você contrata, né, o empréstimo consignado, você tem que verificar se vai incidir em cima de 13 parcelas ou de 12 parcelas anuais. É uma pergunta importante para que também, né, no caso, a financeira, né, não abuse do seu direito. Isso é uma relação importante. Desconta no 13º apenas imposto de renda e INSS. Se está tendo consignado outros descontos no 13º, tem que verificar na relação contratual com a financeira. Senão é capaz da pessoa estar pagando um valor ainda mais abusivo do que a gente já acha essas taxas e juros de empréstimos. Paula, como a gente está vendo aí, esse é um assunto que gera muitas dúvidas e tá chegando a pergunta do pessoal de casa. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e aproveitar para convidar você aí de casa, que ainda não mandou a sua pergunta, para mandar para a gente, porque no próximo bloco a gente vai continuar nesse assunto, então corre para mandar sua pergunta que ainda dá tempo. Nosso WhatsApp é 32999397416, anota aí, tá aparecendo na tela para você também, e o nosso Instagram, @tvdiversa, também dá para mandar sua pergunta por lá. Manhã Diversa já volta. Estamos de volta com mais Manhã Diversa para você e tirando mais dúvidas sobre o 13º salário com a advogada Paula Assunção, um direito muito importante que a gente precisa entender a fundo, né, Paula? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, é um prazer falar de uma notícia boa, né? De vez em quando eu venho aqui para dar notícias, né,
de benefícios que são quase inatingíveis, de dificuldades que as pessoas enfrentam para conseguir os seus benefícios. Agora não, agora estou dando notícia boa, dinheiro sendo liberado, até que enfim. Pois é, Paula, você já está sempre aqui com a gente tirando nossas dúvidas, né? Hoje teve que ser à distância, mas nem por isso deixa de participar, está sempre aqui com a gente, ajudando a gente a entender, né, esses direitos. Isso. Quando envolve, então, dinheiro, então a gente tem que ficar muito atento, porque é um assunto delicado. Dinheiro, né? Não tá sobrando dinheiro, então quando entra um dinheirinho a mais, é preciso atenção, né, Bárbara? É isso, Mari. Independente da pauta, sua presença é sempre muito bem-vinda, Paula. E agora a gente vai esclarecer para os estagiários que estão aí com dúvida. Estagiário, recebe 13º? Outra pergunta importante, né? O estágio, ele não é considerado um trabalho formal. O estágio, ele recebe uma bolsa, uma ajuda de custo. Então, se você não tiver registro na CLT, a lei do estagiário não dá o abono, ela dá abono de ajuda de custo, né? E pode também colocar gratificação natalina, se a empresa tiver essa contratação. É diferente do trainee, diferente do estagiário que tem carteira assinada, que esse não. Esse vai ter direito a 13º salário incluído na folha de pagamento, igual qualquer funcionário. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, da Vitória de Contagem, que é uma dúvida que com certeza muita gente tem, que é importante a gente esclarecer, né? Para quem, né, tirou licença maternidade, no caso aqui ela tá perguntando da licença maternidade, né? Que ela tá, calma, é isso, ela tá afastada por causa de maternidade, quer saber se tem direito ao 13º ou quem ficou afastado por licença maternidade, né? Como é que fica nesses casos? Uma pergunta importante. A licença maternidade recebe, sim, 13º salário. Olha que legal, né? Recebe 13º salário. Licença maternidade tem um tratamento um pouquinho diferenciado, né, gente? Se a pessoa está de carteira de trabalho assinada, quem paga a licença maternidade é a empresa. Isso é uma curiosidade pouco divulgada, né? Um direito bem específico do público feminino e dificilmente divulgada nas redes, até mesmo nas informações. Quando a pessoa pede no INSS o salário maternidade, aí ele também vai calcular proporcionalmente ali as suas contribuições do INSS e vai te dar o abono proporcional. Se for na empresa, pagamento regular. Paulo, o questionamento agora que a gente conferiu, que a gente recebeu a interação, é da Cleonice, de Juiz de Fora, e o Marco Aurélio, de Sorocaba, São Paulo. Eles têm ali uma pergunta em comum e a pergunta é a seguinte: quem está afastado pelo INSS por doença tem direito ao 13º? Quem está afastado pelo INSS em auxílio-doença tem direito ao 13º do INSS. Isso também é uma pergunta importante, por quê? Eu vou colocar, né, em termos mais práticos. Você foi lá, trabalhou até o meio do ano na empresa, depois você afastou-se pelo INSS. Então, o INSS vai te pagar proporcionalmente o 13º salário do momento que ele assumiu a sua remuneração. Mas, Paula, e aquele dinheiro que ficou para trás lá na empresa do 13º proporcional, daqueles 6 meses que eu trabalhei, eu não vou receber? Vai receber quando você retornar ao seu trabalho. Aí ele vai acertar com você. 13º proporcional, vai fazer conta se você tem férias a receber, se você tem férias vencidas a serem gozadas. Tem uma série de questões trabalhistas que tem que verificar com a contabilidade da empresa, porque é muito específico o funcionário afastado em relação à folha de pagamento da empresa. E, Paula, como que fica o 13º para quem é aposentado? Como que é esse direito? O aposentado tem direito a 13º, ajuda muito aí a despesa dos aposentados, porque a gente sabe, né, que o benefício não dá para pagar tudo, mas fica aquele alerta que eu comentei lá no inicinho. Se você é aposentado, fique de olho na sua folha de pagamento. Talvez a primeira parcela da sua aposentadoria tenha tido um abono lá em maio e junho desse ano, por conta do governo ter optado por injetar dinheiro para ajudar nas despesas da pandemia. Se você ganha mais de um salário mínimo, aí é servidor público ou militar da reserva ou da reforma, pode ser que você esteja recebendo só agora, porque no meio do ano não foi feito esse tratamento diferenciado. Paula, você falou agora sobre servidor público, inclusive é a pergunta da Marluce, da Juiz Forana Marluce. Ela quer saber se servidor público tem direito a 13º. Tem direito. E olha, é um direito que foi incorporado para os servidores públicos apenas em 1998, gente. Olha que curiosidade interessante, né? O servidor público até então não tinha, foi equiparado ao empregado da CLT.
que recebeu esse direito, né, foi legislado o 13º, antes até do servidor público. Os servidores têm direito a 13º, tem que fazer apenas também uma observação. Tem muita gente que trabalha para a administração pública como contratado. E aí, contratado não tem direito a 13º, principalmente quem trabalha na área da educação, né? É muito comum o contrato começar em fevereiro, terminar em novembro, ou começa em fevereiro, termina em junho, retoma em agosto e termina agora em dezembro. Essas pessoas contratadas, essas não. Essas recebem, então, somente o tempo trabalhado. Paula, a gente recebeu outra pergunta dupla aqui, ó, da Sirlene de Juiz de Fora e também do Cláudio. Os dois têm a mesma dúvida. Eles receberam a parcela do 13º no início do ano, como você disse, que é possível de acontecer, apesar de muita gente não saber. E eles querem saber quando que vão receber a segunda. E aí, como é que fica? Importante. Ó, primeira coisa, né? Muito obrigada pela pergunta. Fica de olho para saber se foi só a primeira parcela, viu? Porque como divide, às vezes recebeu as duas parcelas e não percebeu. Recebeu em um mês, depois a outra, não percebeu que recebeu tudo. Se tiver recebido já a primeira parcela, a segunda parcela vai ser em até 20 de dezembro. Ela vem no mês que vem. Paula, a dúvida agora é da Adriana de Sorocaba, e a gente inclusive falou isso no início da entrevista sobre o cálculo, né, do 13º. Ela quer saber, tenho carteira assinada há um mês, tenho direito a 13º? 1/12, né? Vai receber 1/12, né, de 13º. Vai fazer o cálculo da sua média salarial, verificar, né, novembro e dezembro, e você vai receber 1/12 ou 2/12 do seu 13º a partir do momento que você foi contratada. Sempre lembrando que tem que ter pelo menos 15 dias de trabalho no mês, viu? Se tiver sido contratada dia 20 de outubro, aí infelizmente o mês de outubro não entra. Ou seja, vai ser um dinheirinho pequenininho, mas ele vai estar lá, ele vai chegar, né? E Paula, quais que são aí os encargos descontados no 13º? Imposto de renda e INSS, tá, gente? Então, vem o valor, se você tiver na tabela do imposto de renda, vai ter o abatimento. Se você tiver um valor para pagar de INSS, vai ter o abatimento também. Faz os repasses obrigatórios. Né? Nessa média salarial, acho que é importante a gente explicar que os auxílios não entram, tá? Então, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, esses adicionais não entram. Outros adicionais entram, como periculosidade, insalubridade, aí esses entram nesse somatório, tá? Acho que é importante a gente explicar isso para a pessoa não ficar criando expectativa que o 13º salário é igual ao salário. Não é igual ao salário, tá, gente? E quem foi demitido por justa causa, Paula, também recebe? Não. A dispensa por justa causa é uma dispensa que dá uma penalidade em relação à pessoa. Então, quando ela vai fazer o acerto, né, a pessoa recebe o saldo de salário e só. Ela não recebe seguro-desemprego, ela não recebe aviso prévio, porque é uma punição. Roberto Carlos Gilbar quer saber se vai ter 14º. Tem novidade? Tem esse assunto aí, aparece de vez em quando, pipoca. Mas e aí, vai ter 14º salário? É um projeto de lei, né? É um projeto de lei para que o Brasil institua a possibilidade do 14º salário, mas ainda não avançou na Câmara. Alguns alegam que não tem dinheiro, outros alegam que as empresas não dariam conta de fazer um pagamento de um 14º salário. Então, infelizmente, nesse momento, a gente ainda não tem previsão para esse abono. Nosso público está agradecendo a todas as suas respostas, Paula, aqui, conseguindo trazer luz a esse assunto que ainda causa tantas dúvidas, né? E sobre o 13º salário, quero saber, completou 60 anos esse ano, em 2022, por que você acha que ele foi tão importante, antes até de chegar ao 14º salário, né? Como falou o Roberto Carlos Gilbar, qual a importância do 13º salário, Paula? Olha, eu acho que assim, a importância é que ele nasce como uma gratificação natalina, né? As empresas davam uma gratificação natalina aos seus colaboradores. Existem muitos direitos que eram dados, assim, pouca gente sabe, mas, por exemplo, antes a CLT previa que o funcionário que fizesse 10 anos na empresa, ele tinha estabilidade. Olha que coisa interessante. A estabilidade que o servidor público tem
ela também era igualada ao funcionário de carteira de trabalho assinada desde que fechasse 10 anos ininterruptos na empresa. Essa estabilidade foi substituída pelo fundo de garantia e o 13º substituiu a gratificação natalina. Acho que é muito importante porque é uma forma que o brasileiro tem de fazer as suas compras do fim do ano. As empresas perceberam que pagar o 13º salário, apesar de ser um custo na folha de pagamento, não prejudica o andamento da empresa e injeta dinheiro na economia, o que faz que as pessoas comprem mais e faça a engrenagem girar. Mas é importante também falar que muita gente usa o 13º para pagar dívida, né, meninas? Tem gente precisando renegociar dívidas, limpar o nome, e aí usa o 13º para regularizar a vida, que realmente o dinheiro está curto, né, para tudo que a gente tem que pagar. Então, pode ser um dinheirinho para resolver a vida de muita gente. Mais que só, então, movimentar a economia, quitar as dívidas. Com certeza, um dinheirinho que deve ser usado com sabedoria, né, Paula? E aí uma pergunta muito importante, que é aí, quando a gente fala, né, de saber os nossos direitos, essa pergunta aqui eu acho que talvez seja uma das mais importantes. Se a empresa se recusar a pagar o 13º salário, o que a gente deve fazer? Olha, recusar pagar o 13º salário, aí é problema. Né? Pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho, pode ir até a Justiça do Trabalho, né? Pedir até uma ação trabalhista, porque recusar-se deliberadamente em relação ao 13º salário não tem escusa. Tem carteira de trabalho assinado, o 13º é obrigação do patrão, como qualquer outro direito trabalhista. Obrigada, viu, Paula, por todos esses esclarecimentos. Obrigada a você também aí de casa que mandou sua pergunta e tenho certeza que ficou super esclarecido com a nossa querida convidada Paula Assunção, advogada. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Eu queria só completar uma respostinha que eu dei, que é a questão do empréstimo, tá, gente? Se no contrato vier falando que o empréstimo incidirá sobre o 13º salário, essa cláusula é nula, tá? Não assine contrato, conteste esse contrato, porque empréstimo consignado não pode incidir nessa bonificação de fim de ano. Só isso. Muito obrigada pelo convite da TV Diversa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada, Paula.